Luiz Felipe Pondé, filósofo, escritor, doutor em filosofia pela Faculdade de Filosofia e Letras da USP, pós-doutor pela Universidade de Tel Aviv, autor de uma dezena de livros para leitores corajosos. Professor e vice-diretor da Faculdade de Comunicação e Marketing da FAP. É também colunista da Folha de São Paulo, da TV Cultura e da Rádio Bandeirantes. Bem, nós vamos então começar com a apresentação do Duran, depois eu vou passar a palavra para os nossos dois outros companheiros da mesa. E só um aviso rápido, o professor Pondé terá que sair aí, em algum momento durante a nossa mesa redonda, tá? Então, se vocês vão ter a ausência dele, porque ele já está com o horário comprometido. Então, Duran, a palavra com você. Muito obrigado. Bom dia a todo mundo. A essa hora da madrugada. Funciona assim. Eu só queria mostrar para vocês um pouquinho a Revista Nacional, de onde saiu a ideia. A Revista Nacional é uma espécie de unicórnio. As pessoas sabem que existe, mas poucas pessoas viram. Então, eu tenho uma sequência de imagens que eu queria mostrar para vocês. A revista saiu de uma necessidade minha, aconteceu de uma necessidade minha de chegar mais perto das pessoas do Brasil que eu não conhecia, pautas que as pessoas não me davam por motivos diversos, e eu decidi criar o que se chama hoje em dia uma plataforma, só que ela continua sendo impressa porque eu sou um amante do papel, não de papel, mas do papel, e essa é a capa do número 10. Basicamente, a revista começou faz 7 anos atrás. Ela é impressa pela Gráfica Ipsis. Todo mundo tem que ter alguém que acredita nas suas ideias. No caso de Fernando Ullmann, acredita nas minhas ideias. E começou de uma coisa de que eu estava fotografando na África e fazendo um livro sobre tribos na Etiópia. E de repente, no avião na volta, eu pensei que eu nunca tinha me dedicado especificamente ao Brasil. A partir desse momento, começou com personagens, com lugares, com pessoas, cantores. A revista tem um formato muito simples, ela não tem chamadas, não tem legendas, é apenas ou fotografia ou texto. E os textos são basicamente depoimentos, as aberturas podem ser variadas, mas os textos, 80% deles, são depoimentos. Durante uma época da minha vida, durante um ano, eu fotografei e fiz entrevistas para uma revista, e quando as matérias eram editadas, na fotografia, eu descobria a pessoa que eu tinha querido fotografar, mas nos textos eram editados e todos pareciam, eu não ouvia a pessoa falando. Então, através dos depoimentos, a gente grava, tira uma fita e deixa a pessoa, cada uma falar. Tem gente que fala muito ponto e a parte, tem pessoas que repetem. A gente deixa as pessoas falarem porque a gente quer ouvir as pessoas falarem. O princípio podem ser portfólios fotográficos. Isso daqui são 15 dias que eu passei dentro de um navio da Marinha Brasileira, um veleiro. 15 dias para ir desde Recife até Vitória. Pessoas, como a revista semestral, tem que ter sempre uma antecedência. Então, por exemplo, Bruna Viola, quando ninguém sabia que existia Bruna Viola, o sistema de abertura de Abre é mais ou menos o mesmo. Não facilitamos a vida para quem vê a revista, porque é quase um livro. Então, nesse caso aqui são os filósofos, que vocês reconhecem, e tem extremadamente texto, que é para as pessoas ouvirem e entenderem o que essas pessoas têm que falar. Como fotógrafo, eu adaptei essa frase do Vermeer, do pintor holandês, que eu não fotografo, porque o Vermeer falava que ele não pintava o que sabia, apenas o que via. Quando eu fotografo retratos, a Revista Nacional é uma revista de retratos do Brasil, sejam eles pessoas, paisagens, pedras, o que for. Eu apenas, quando me coloco como fotógrafo, eu apenas fotografo o que eu vejo sem partir pri, sem pensamento. Meu ponto de partida é a fotografia de moda. Isso é uma página dupla de Vogue, com Carla Lavigne no Rio, mas se você tira a cor, o meu universo é sempre o mesmo. Né? Os índios, para mim, da maneira que eu aproximo minha câmera do índio,
dos soldados paraquedistas da Amazônia, das modelos. Esse era a capa do livro que eu estava voltando e que eu decidi que eu queria fotografar mais Brasil. Músicos de Blumenau, soldados do 2º Batalhão de Choque, moços que trabalham na CCN, os gêmeos que não são tão gêmeos assim, palhaços que viraram deputados, cantores, professores, ministros. Isso foi curioso porque a foto eu fiz antes de ser ministro e quando a revista saiu ele já não era mais ministro. Jornalistas, a vida é efêmera. Lucy Alves, magos, jornalistas, Jair de Freitas, jornalistas, o Araújo, diretor do museu. Muito obrigado. As mãos são sempre importantes. 2 fotógrafos que trabalhavam separados, concorrentes, Martinelli e Campos Melo, juntos na mesma mesa. 3 jornalistas quase de tendências diferentes juntos na mesma mesa. A filha do Silvio, falsos índias. Mulheres que nem no banheiro. Mulheres que têm um recado para vocês. Mulheres de Blumenau, trabalhadoras da CCN, outro tipo de trabalhador, cantores, leitoras de jornal, cantores. Isso é muito agradável para botar uma máscara de Neymar no Neymar, mas enfim, vale a pena. Eu confesso que é ele, né? Devo dizer que é ele. Mulheres de turbante, mulheres que fumam com bigode, mulheres que montam a cavalo nuas. Anitta, antes de alguém saber que existia Anitta, pensativas, arquitetos desconfiados, rappers desaforados, Atenas contritos. Esse é o Cacai, advogado. Quando eu fotografei ele virou para mim e falou: Duran, foi um prazer, muito obrigado. Qualquer coisa que você precisar de mim, conta comigo. Eu só espero que você não precise de mim. Cantores alegres, vaqueiros, candidatos à presidência. Digo isso porque essa foto foi feita na época que era candidato. Senadores, cineastas, cantores. Esse é um cara que mergulha no rio Tietê. E aí ele mergulha sem luvas. E eu falei: como você faz aí depois? Não, depois eu tomo um bacardi e tudo certo. Afro-reggae, Jacan, gêmeas, amores femininos, cantores masculinos, mulheres que fumam, mulheres que estão contentes, cantores, São Sebastião, bolos, que foi... Desculpa, e o Ciro Gomes aqui presente, o ex-governador. Basicamente tudo isso, esse é um mix de imagens do que é a revista nacional. Essas pessoas se expressam, essas pessoas expõem as ideias delas. Eu gosto de ouvir pessoas não vou dizer opostas, mas pessoas adversárias, elas não têm que ser inimigas. Meu ponto de ideia é que eu quero entender como que funciona esse Brasil. Por isso que agradeço ao professor Pondé, um pensador de primeira linha, e ao ex-governador, um homem que fala o que pensa, que estão aqui hoje para contar para vocês o que pode se fazer com esse país, com esse nosso país. Obrigado. Então, dando sequência aqui nesse nosso encontro, eu vou passar a palavra para o professor Luiz Felipe Pondé. Depois das falas deles, aí o público vai poder participar com as suas perguntas, tá bom? Professor Pondé. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Assim, em nome da Faculdade de Comunicação, eu também gostaria de repetir e agradecer a presença tanto do Duran quanto do Ciro Gomes. Acho que, como isso aqui é uma escola, uma universidade, uma faculdade, a nossa intenção aqui sempre é oferecer ferramentas para os alunos usar
usar essas ferramentas e tentar compreender a realidade, né? E então eu vou usar basicamente meus 10 minutos para apresentar duas, digamos assim, duas visões de política que me parecem que elas se aplicam razoavelmente ao Brasil como chave de análise do país, né, do ponto de vista da filosofia política, da ciência política, né, que é uma coisa que interessa a todos aqui e que é fundamental quando você está num ambiente como o Brasil, que está com uma democracia super viva, apesar de estar morta, mas que está morta está viva, né? Discussão nas mídias sociais, e posições polarizadas e tudo mais. Então eu queria oferecer assim, basicamente duas ferramentas que ajudam a compreender a realidade, né? Fora, no meu caso, de qualquer espectro, digamos assim, de alguma defesa de visão de mundo, né? A primeira vem da filosofia e a segunda vem da ciência política mais empírica possível, né? A primeira da filosofia, ela é uma visão bastante recente, e a da ciência política empírica, ela é mais recente ainda. Uma pesquisa muito larga, feita nos Estados Unidos, com eleitores de vários tipos, e pesquisa essa que é muito importante, principalmente quando a gente entra em ano de eleição, como a gente vai entrar, ainda mais vindo de fatos traumáticos como a gente passou do ponto de vista institucional, apesar de que a vida cotidiana segue seu curso, né? Houve certo descolamento da política institucional para a pessoa do dia a dia, né? Preocupada em sobreviver, ganhar salário, pagar conta e coisas assim. Mas eu acho importante que a gente olhe um pouco distanciado. A primeira é uma visão filosófico-política que diz que existiriam basicamente duas formas de se compreender política, né? Uma forma em que você vê a política como atividade irrestrita, né? Portanto, de alguma forma sem limite, e a outra que vê a política como atividade restrita. Na verdade, a visão irrestrita ou restrita não se aplica só à política, mas eu estou aplicando a política aqui. Na visão restrita, melhor dizendo, começando pela irrestrita, a visão irrestrita, que significa, portanto, sem limite, sem restrição, você tem uma concepção de política como uma prática de resolver problemas muito claros. Você parte do pressuposto de que o ser humano é um ser absolutamente moldável e transformável em todos os níveis, e de que ele é, portanto, passível de aperfeiçoamento, certo? Você pode ir aperfeiçoando ele a partir de instituições que vão tornando esses seres humanos cada vez mais justos, honestos, trabalhadores, ou seja, melhor, grosso modo. Essa visão, ela tende a achar que o problema do mundo são o modo que as instituições são organizadas, e que se os seres humanos forem adequadamente educados e adequadamente, entre aspas, manipulados, não no sentido da manipulação necessariamente negativa, eles serão formados de forma tal em que haverá um crescimento contínuo da sociedade e dessas pessoas. Nessa visão restrita, portanto, você tem implícita nela uma crença de que a sociedade e os homens são passíveis de aperfeiçoamento contínuo, uma vez que você identificar claramente os problemas, daí você fizer um projeto claro de transformação, e aí você vai chegar claramente a resultados não tão perfeitos, mas resultados cada vez mais ajustados. É claro que, quando você fala nessa visão, teoricamente, você tem pessoas que vão desde Jean-Jacques Rousseau, passando pelo famoso Karl Marx, né? E grande parte do grupo que se autodefine como progressista no debate político, no sentido de que todos os problemas, ou quase todos os problemas que os seres humanos têm, são problemas políticos sociais, que se você fizer a justa política social, a partir de certos arranjos do Estado, em parceria com o mercado e vice-versa, você vai conseguir fazer com que o mundo chegue naquele lugar em que o grupo que gere esse processo entende que ele tem que chegar, tá? A outra visão, que é chamada de visão restrita,
portanto oposta à primeira, ela entende que a política não é uma arte de solução de problemas claramente identificados, mas é uma prática, como se fala em inglês, de trade-off, negociações. Essas negociações, elas estão necessariamente implicadas na noção de processo. É um processo em que você vai negociando e essas negociações vão produzindo resultados. Esses resultados são positivos ou negativos, dependendo do momento, do lugar em que você está na negociação. Você perde aqui para ganhar lá, você ganha aqui para perder lá. Essa visão, ela parte do pressuposto que, historicamente, os dados mostram que o ser humano não é que ele é imutável, mas ele tem situações como vaidade, corrupção de caráter, interesses de grupos específicos, vocação à retórica. Se sabe que a democracia tem vocação à retórica, vocação à manipulação da linguagem, por isso que ela dá em marketing no mundo contemporâneo. Não existe política sem marketing na nossa sociedade. Então, essa visão dita restrita, ela é, portanto, uma visão que entende que a política caminha devagar, negociando casos específicos, problemas locais, sem nunca chegar a uma solução definitiva, porque não haveria solução definitiva, porque fazer política, como falam os teóricos em inglês, is to cope with. É implícita a ideia de que o ser humano, esses que se materializam na imperfeição das instituições, e que, portanto, quando a gente pensa no espectro histórico, essa postura está mais associada a teóricos como Adam Smith, David Hume, ou seja, teóricos mais céticos em termos de arranjos políticos a longo prazo, né? Essas duas visões, elas são muito operacionais para você entender o debate político, entender certas posições que cada um se coloca e, por exemplo, perceber que há, por parte dos jovens, grande parte dos jovens, uma vocação natural a entender a política como arte irrestrita, com vocação à transformação total do mundo, porque, na verdade, a política, grosso modo, desde o final do século XVIII, ocupa o lugar de uma expectativa de salvação do mundo a partir de um certo encolhimento da religião, dessa forma. A outra visão, apresentando rapidamente, que é resultado de pesquisa empírica americana, ela mostra, depois os alunos que quiserem, eu posso dar indicações mais precisas, que eu não quero perder tempo com indicações bibliográficas, mas essa outra visão, essa pesquisa, ela mostra que, né, os eleitores normalmente não sabem quem votam, principalmente para legislativo, porque as pessoas no cotidiano não estão preocupadas com política. Quem se ocupa com política no cotidiano é ou político profissional ou grupos políticos organizados com plataformas e objetivos específicos, né? Ou professores, jornalistas, intelectuais em geral, mas digamos assim, o ser humano, entre aspas, normal, que não faz parte desse grupo que eu citei, né? São pessoas que estão ocupadas com casamento, divórcio, câncer, ganhar dinheiro, inventário, né? E elas não têm tempo para a política. Então a história de que as pessoas vão pesquisar um dia, provavelmente não, mesmo com as mídias sociais, isso não acontece. Na verdade, as mídias sociais são uma plataforma com vocação populista, né? E elas, na verdade, as mídias sociais fazem eco daquilo que você já pensa. E quando as pessoas vão pesquisar, elas já vão pesquisar a partir de pressupostos que ela acredita. Então ela não vai à pesquisa de candidatos para ver, teoricamente, quais seriam os melhores. Isso é um mito, né? Elas vão para reforçar e escolher candidatos que já alimentam a percepção que elas têm antes. Portanto, é um reforço, né? Outra coisa que essa teoria diz, ela se refere a Folk Theory of Democracy, né? Folk Theory of Democracy, que seria uma teoria em que se imagina, pessoas mais educadas votam melhor, o que não é verdade. As pessoas votam naquilo que elas acreditam ou naqueles candidatos que interessam a elas especificamente. Ela tenha postdoc, PhD, mestrado, ou ela mal sabe escrever, ela vota do mesmo jeito, voltada por interesses específicos, pragmáticos que ela tem, ou simplesmente identificação ideológica.
Portanto, o objetivo dessa pesquisa, o que ela atinge, ela mostra que o mito da consciência política é um mito. O que se chama consciência política, na verdade, é você pensar do jeito que você acha que o mundo tem que ser, e quem não pensa como você pensa, no fundo, não tem consciência política. Portanto, eu queria apresentar um pouco esse olhar um tanto cético, mas que são ferramentas importantes para a gente tomar cuidado com o universo retórico, argumentativo, que a democracia tem vocação. Obrigado. Obrigado, professor Pondé. Passar a palavra então aqui para o... Bom dia a todas e a todos. Bom dia ao professor Bueno, ao professor Pondé, ao J.R. Duran, que também posso mencionar como professor. É um privilégio para mim ter podido aceitar esse convite para estar aqui. E a tragédia e o benefício de falar depois de pessoas brilhantes é que você pode, de um lado, também vou fazer aqui uma dicotomia, dizer, faço minhas palavras do professor Pondé e me dispenso de acrescentar qualquer outra coisa, e a outra, eu não sou um neutro observador da cena brasileira e devo me arriscar, depois dessa observação que vale muito a pena ser digerida, com todas as suas implicações, mencionar um pouco, do meu ponto de vista, não sendo um neutro observador da cena brasileira, mas um militante que tem lado, que acredita em determinadas premissas e que teima em hostilizar as evidências em antagonismo a essas crenças minhas ao longo de uma vida que já aos 60 anos de idade me fez acreditar nessa luta por 38 anos. Eu já fui ministro, já fui governador, mas fui deputado federal, deputado estadual, já fiquei fora da política, já fui para a academia e estava fora da política quando aconteceu esse processo brasileiro. E eu vou chamá-los a refletir um pouco mais concretamente sobre a questão do Brasil, não sem a premissa que o Pondé colocou. Nós, no Brasil, temos um problema concreto, que é o fato de que, desde 1980, o país não cresce. Nós estamos crescendo a ridículos 2% ao ano, em média, a economia, e a população cresce no mesmo período ao redor de 1,7%, o que quer dizer que, per capita, por cabeça, o Brasil está crescendo criminosos 0,4% ao ano desde os anos 80. Isso tem algumas concretudes. Primeiro, o Brasil, com 130 milhões de habitantes, representava 1% do comércio do mundo no ano 80. A China, com 800 milhões de habitantes, na data, representava 1% do comércio do mundo. Hoje, o Brasil, com 206 milhões de habitantes, representa os mesmos 1% do comércio do mundo, e a China já representa 12,5% do comércio do mundo. Portanto, há, evidentemente, um olhar, um reparo, uma compreensão crítica, né, da política como eficaz ou ineficaz. Eu prefiro sempre acreditar que ela pode ser eficiente, eficácia é uma coisa mais complicada, mas há uma concretude aí, para o bem e para o mal, sendo a política, qual é a disruptura aí, professor? As duas coisas restrita e irrestrita. Sendo restrita e irrestrita, para a China significa que há um progresso importante, para o Brasil significa, irrestrita e irrestrita, que nós estamos estagnados. E a concretude disso para nós é uma agenda popular explosiva. Evidentemente que essa agenda popular desconsidera, e é perfeitamente correta a percepção de que o motivo do voto não é a formação política, não é a consciência política, mas a perseguição de interesses ou afinidade ideológica. Mas o fato é que, para a China, só para dar um exemplo prático, as coisas estão no concreto melhorando, e para o Brasil as coisas estão no concreto piorando. Vamos à expressão do que eu chamo de piorando, sem deixar de perceber os avanços sedimentados aí ao longo desse tempo. No Brasil, nós estamos hoje com 13 milhões e 400 mil desempregados, temos mais de 10 milhões de pessoas empurradas para o biscate, para a informalidade, desorganizando a vida nas cidades. Nos últimos 12 meses, o Brasil assistiu, impotente, 62.600 homicídios, quase todos jovens, quase todos pobres, quase todos negros, quase todos caboclos. Para dar apenas dois elementos práticos daquilo que eu considero uma tragédia nacional. Isso tem uma explicação, penso eu, na superfície das coisas, que é a data 80 representa o fim de um modo de organizar nossa estratégia de desenvolvimento,
que era o chamado nacional-desenvolvimentismo, que produzia uma proeza e uma contradição. A proeza, em apenas 3 décadas e meia, o Brasil saiu do nada, de uma economia rural de subsistência, que tirava seus excedentes na oligarquia rural, do latifúndio escravocrata, que aí está hoje vestida de outras roupas, mas que continua com esse mesmo desapreço axiológico pelo trabalho como um valor em si mesmo, para se transformar na 15ª economia industrial do planeta. Portanto, não há um defeito genético na nação brasileira, porque nós somos capazes de protagonizar o mais sofisticado e veloz experimento de desenvolvimento industrial da história do capitalismo mundial, em 3 décadas e meia, que é nada, sob o ponto de vista dos tempos históricos. Porém, a esse mesmo modelo, as suas imprevidências e contradições, nós devemos um outro lado. Essa população, ali quando começamos, era 80% rural, nós viramos 82% urbanos em apenas 3 décadas. Nenhum lugar da humanidade assistiu isso. Esse fenômeno do explosivo desenvolvimento chinês regula os fluxos migratórios. Ninguém tem liberdade para escolher sair do campo, para ir morar numa cidade, organizar uma favela e estabelecer uma atividade informal para sobreviver. Ninguém viu isso. E pior do que tudo é que nós fizemos isso empatando capitais públicos e criando uma dívida. E isso produziu, em cima já de uma ancestralidade que já estava semente disso semeada, nós produzimos a mais perversa distribuição de renda do planeta. No Brasil, 6 pessoas, eu estou fazendo isso onde eu chego para ver se eu crio um escândalo. 6 pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas têm hoje fortuna equivalente à renda de 100 milhões de brasileiros. Nem no fundo da África tribal se encontra mais isso. 6 pessoas no Brasil têm fortuna equivalente à renda dos 100 milhões de brasileiros, que já é quase metade da nossa população. E evidentemente que isso se deve ao colapso do velho modelo, que morreu porque ele dependia de capitais externos de longo prazo e barato, que não existem mais, e dependia de fluxos tecnológicos que se sucediam com grande paciência e que também não existe mais. E a tragédia é que de lá para cá, nós ou temos emergências, fogueiras extraordinariamente calorosas a exigir que a inteligência brasileira a isso se dedica, à conjuntura e não ao debate estratégico da formulação de futuro do país, ou simplesmente o esmagamento, a prostração ideológica ao mito neoliberal que veio por cima da nossa tragédia nacional. Primeiro, restabelecer a democracia. Então era uma grande emergência que exigia um consenso que só se celebraria se fosse um temário muito raso. Nós não podíamos discutir economia política, modelo de Estado, que tipo de Estado, de papel o Estado deve desenvolver em relação à economia, porque nós tínhamos que reunir Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Franco Montoro e Miguel Arraes, Leonel Brizola, João Amazonas e Luiz Carlos Prestes. Todo mundo do amplo espectro da direita civilizada, se a gente pode chamar assim, a esquerda mais dura, nós tínhamos que estar juntos para restaurar a democracia. Restaurada a democracia, vivemos a tragédia da morte do Tancredo e nos fez todos nós protegermos a transação por cima do governo Sarney, que vem com a inflação como consequência da morte do velho modelo, e aí a nova emergência que não nos permite debater o projeto nacional é o enfrentamento da inflação. Enfrentamos a inflação, ganhamos a batalha, por isso a minha geração acredita no milagre da política, menos porque não leu Hobbes, Adam Smith, e mais porque nós tínhamos uma agenda prática e nós ganhamos todas. A regionalização do país, nós ganhamos todas. O desenho da inflação parecia ser uma tragédia final para o Brasil. Nós ganhamos, eu agora já era ministro da Fazenda. Então nós acreditamos nesse milagre cíclico que a política, rasamente que seja, pode produzir. O fato é que ao cessarmos a inflação, nós demos ao Brasil uma nova, vamos dizer, civilidade ao processo político. E aí a nova tragédia brasileira é que o melhor da nossa política, da redemocratização, se esquece de pôr em debate uma estratégia nacional de desenvolvimento e surfa em ondas cíclicas insustentáveis de felicidade popular puxada por um consumo que não se sustenta. Primeiro, o plano real, que ao cessar a inflação abruptamente, dá ao povo uma noção de conforto, de acesso ao consumo, de qual ele era privado há muitos anos, e ele tende a beatificar o governante do dia, despolitizado, enfim, e um governante que sabe, e a retórica falsa é de fato um câncer da democracia, desde sempre, por isso exige que nós compreendamos que democracia não é um regime de concessão
mas um regime de conquista, que pressupõe um cidadão, não há missionalidade, uma engenhoca que substitui um cidadão ativo, formado, militante, ainda que seja ao redor dos seus interesses e afinidades ideológicas. Nosso problema no Brasil é um pouco mais grave, porque há uma vulgaridade aí ante uma certa apatia cidadã, e a gente introduz aí como se houvesse a possibilidade de uma engenharia institucional, lusitana, que nós não aprendemos ainda, ser introduzido no nosso imaginário, no nosso regramento comunitário, que vai nos salvar da desagradável tarefa de prestar atenção no serviço, né? Na hora de votar e depois não se queixar que, enfim, olha aí o que está acontecendo no Brasil. Eu não estou falando de coisas estruturais e tal, estou falando de vulgaridades absolutamente chocantes, como a geração nova está tendo que assistir. E aí, em seguida, vem o Lula. Por essa ruptura insustentável, o Brasil quebra. E com o Lula, pela taxa de câmbio inflado lá no céu, a gente pode explicar isso. E porque o Brasil viveu um ciclo de preços exorbitantemente altos dos nossos produtos tradicionais. Quando o Lula, por exemplo, entregou para a Dilma, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro exoticamente por $190. Quando a Dilma foi derrubada, a mesma tonelada estava sendo vendida por 38. Quando o Lula entregou para a Dilma, nós estávamos vendendo um barril de petróleo por 110. Quando a Dilma foi derrubada, nós estávamos vendendo o mesmo barril de petróleo por 30. E isso desfinancia ciclicamente o padrão de consumo que se consegue artificialmente, não é? E aí você tem a ruptura que tem a mesma cara. Desvaloriza a moeda, transfere para os preços relativos, há um cenário de inflação aparente e o governo atira taxa de juros que cria uma estagnação econômica que explica os 2% de crescimento econômico ao ano e que explica porque nós estamos parados no país. Estes diagnósticos, sendo verdade, nos traz ao tempo presente. O Brasil está proibido de crescer por 3 concretudes e uma questão estratégica. 3 concretudes. A primeira, o excessivo endividamento das famílias e das empresas. Hoje há 40 milhões de brasileiros negativados no SPC. E nenhuma empresa de capital aberto no Brasil, cujos balanços são públicos, fez caixa no último semestre para enfrentar a parcela vencida dos seus débitos com os bancos. O governo quebrou. Hoje, nos últimos 12 meses, tem um buraco de 179 bilhões de reais em contas primárias. Faltam mais 482 da parte que vence da dívida nos próximos 12 meses. Quebrou. E terceiro, qualquer brincadeira de crescimento, nós apresentamos um desequilíbrio na conta do Brasil com o estrangeiro. Portanto, antes da gente discutir, né, a questão funda, né, da utilidade da política em tempos de internet e tal, o Brasil pode sim remover alguns obstáculos caricatos. E isso impõe a necessidade de que a gente reordene as energias do país ao redor de um projeto nacional de desenvolvimento. E isso aqui não são palavras ao vento. Projeto supõe planejamento, objetivo, metas, prazos, supervisão, avaliação, controle e, portanto, um conflito ideológico ancestral. Nacional é outro conflito, porque o nosso modo de vida é referido a um padrão de consumo, que nós não temos a arte para empreender, nós não sabemos fazer celular, não sabemos fazer carro, não sabemos fazer química fina, não sabemos fazer computador, não sabemos fazer eletroeletrônica e alimentamos a ilusão de que vamos pagar o nosso modo moderno de consumo, ao qual imprudentemente referimos a nossa própria felicidade, com minério de ferro, soja, milho e petróleo bruto. Não, essa conta não fecha. Né? E, portanto, de desenvolvimento, porque o país não tem a opção de crescer na medida em que hoje prevalece sobre os interesses da produção e do trabalho a especulação financeira. Não é tarefa simples, não é tarefa fácil, porém, peso é do que se trata. Obrigado por sua atenção. Muito bem, antes de abrir para a participação do nosso público, queria saber, doutora Ana, se gostaria de um breve diálogo entre vocês? Sim, sempre, claro. Tá certo, mas que rumo? Como fazer tudo isso? Porque, basicamente, a gente sabe o que aconteceu, mas o Brasil me dá a sensação de um país, eu falo várias vezes isso, quer dizer, obviamente que daqui não vai sair a ideia do ovo de Colombo, mas a sensação que me dá o Brasil é um país que tem essa coisa do voo da galinha, quer dizer, voa, agora vai. Você sempre, a cada 6, 7, 8 anos, quando caiu a ditadura, agora vai.
quando não sei o quê, agora vai. Quando depois fez o plano não sei quantos, agora vai. E vai, e não chega, ou não vai, ou volta, enfim. Isso tem que fazer uma macumba, acabar. É uma coisa ancestral, que tem que fazer um nó, tem que fazer, ou por onde começar a resolver, para fazer isso que funcione. Os dois. Os dois. Pode pagar, os dois. Veja, nós podemos procurar essa resposta por dois caminhos. A experiência civilizatória comparada ou a própria vivência brasileira, que necessariamente deveria consultar o primeiro critério. Na experiência internacional comparada, parece que o que sustenta o êxito civilizatório estável, contínuo, isso foi meu trabalho acadêmico quando eu fui embora lá para os Estados Unidos, lá com 36 anos, ex-ministro, ex-governador, enchi da política, né, por compreender esses outros aspectos, e fui para meu outro veio curar minha ignorância estudando. E basicamente a minha ideia é, será que por trás desta Babel institucional, dessas histórias caóticas em que parece a humanidade se repartir, será que existe um traço comum que explique o êxito civilizatório sob o ponto de vista de economia política? E eu sustento hoje para discutir que sim. E eles são três, esses elementos comuns. Primeiro, um alto nível doméstico de capital, ou seja, o que os economistas chamam de formação bruta de capital doméstica elevada. O Brasil, tradicionalmente, não poupa. Só para vocês terem, traduzindo para quem não é iniciado, é assim, e não é o caso aqui, naturalmente, o que é que sobra entre o que a gente produz e o que a gente consome. Então, tradicionalmente, o Brasil faz o atalho, o puxadinho, o desvio, porque isso é um conflito político. Por exemplo, o imposto sobre heranças na América do Norte e na Europa vai entre 35% e 45%. No Brasil é 4%. Só 2 países do planeta Terra não cobram tributo sobre lucros e dividendos empresariais, o Brasil e a Letônia. Com todo respeito aos irmãos da Letônia, que outro dia tinha no auditório que eu estava, eu já imagino um negócio desse, e parecia que eu estava depreciando a Letônia, e eu tenho, I have to be more presidential from now on. Né? Então, todo respeito aos irmãos da Letônia. Então, são coisas práticas. Segundo, independentemente da institucionalidade ou da retórica, jamais prosperou nenhuma civilização que por detrás você não encontre uma sólida convergência estratégica entre estados poderosos, energizados, iniciativa privada convergente com o consenso estratégico definido e uma universidade imbricada organicamente com esta estratégia. Esse exemplo americano é o mais flagrante de todos, porque eles disfarçam na retórica deles, liberal, capitalista, etc., a centralidade da compra governamental a pretexto de defesa, de corrida aeroespacial, etc., que explica toda a pujança tecnológica e industrial norte-americana, e militar, naturalmente. E terceiro, jamais prosperou a civilização que você não encontra, ou cronicamente, os ingleses fizeram suas primeiras universidades no século XIII, ou agudamente, como fez recentemente a Coreia, um sólido, definitivo e óbvio investimento em gente. Então o Brasil está pagando um preço caro porque não cuida de nenhuma dessas três grandes questões. Nós temos aqui uma confusão absoluta. Hoje, o que sobra entre o que nós produzimos e consumimos, que é a formação bruta de capital, no melhor momento brasileiro esteve em 17%, agora está em 15%. O mundo trata de 35%, a China 45% do PIB. Né? A questão da mitologia neoliberal está fazendo com que o Brasil acredite na mitologia de que o laissez-faire, o individualismo é exuberante. Eu não tenho nada contra, porque aqui a minha vantagem é que eu não participo da doença infantil do comunismo, que é o esquerdismo, como dizia Lenin. Então eu compreendo a vitalidade, a energia, a essencialidade da iniciativa privada. Porém, jamais a iniciativa privada foi capaz de promover desenvolvimento. Desenvolvimento é uma coisa muito mais complexa. Há páginas relevantes de Adam Smith explicando as virtudes do mercado, que é, no fim, a grande tese, porém, páginas importantes explicando que o mercado deixado solto concentra e gera inestabilidade e rupturas. Como a história empírica observa, em 2008 está insultando. E o Brasil tem menos matrícula em garotos de 18 a 25 anos do que a Colômbia, que é um país muito mais pobre do que nós. Então, agora aqui, se isso for verdade, as pistas estão dadas. Para o Brasil, o que é que tem que ser feito no concreto? Eu já dei as pistas. Nós precisamos elevar a formação bruta de capital. E no caso aqui, são 3 movimentos. O movimento tributário, que seja mais progressivo,
né, tributar mais o alto escalão e menos o consumo popular. O segundo movimento é organizar a base da poupança de longo prazo da sociedade, que é basicamente a Previdência, mas não só ela, num regime de capitalização público, que substitui um regime de repartição quebrado. E terceiro, o movimento de fundação de um mercado de financiamento, de capitais, de venture capital, que não existe. O Brasil não tem. O venture capital, a gente usa a expressão em inglês, não é por pedantismo, não tem sequer o correspondente em português. E hoje é um grande dinheiro que existe, que é um dinheiro de altíssimo risco, que se associa a ideias inovadoras que deram, por exemplo, origem ao Google, ao Facebook, à Microsoft e à Apple. O Bill Gates aqui no Brasil tinha abortado, estava vendendo pastel na Avenida São João ali, porque tem uma ideia mirabolante que ninguém acreditava, e alguém lá botou o dinheiro, não que ele tivesse que dar uma garantia, etc, etc. Então esse é o movimento na formação bruta de capital. A coordenação estratégica é que o Brasil precisa se reindustrializar. Porque se o nosso modo de vida moderno é referido a um padrão de tecnologia e de industrialização, nós temos que matar a ilusão de que vamos pagar isso com produtos in natura. E eu termino. O que quer dizer isso concretamente? Em 1930, o Brasil tirava 30% da sua riqueza da indústria. Hoje nós estamos tirando 8%. Isso retrocedeu em 1910. E por onde industrializar? Será que é o mercado sozinho que vai fazer? O Brasil tem algumas obviedades que o mundo não tem mais. Por exemplo, isso é o lado bom da tragédia. Por exemplo, 60% do óleo diesel que nós estamos gastando nos ônibus de São Paulo são importados. Então o Brasil desenvolveu a genialíssima política de exportar petróleo bruto barato e importar gasolina, óleo diesel, querosene, lubrificantes do estrangeiro pagando em dólar. Por exemplo, a União Federal vai comprar este ano, dinheiro público, 17 bilhões de dólares do Complexo Industrial da Saúde. Por exemplo, 40% da agropecuária mais agressiva, dos custos da agropecuária mais agressiva do mundo, são importados. Por exemplo, as Forças Armadas, a defesa brasileira vai gastar 2 dezenas de bilhão esse ano, 2 dezenas de bilhões esse ano, importando até bala, munição, mísseis, equipamento, peça de reposição do estrangeiro. Aí você tem um projeto de um super avião de transporte que a Embraer está desenvolvendo, que o Brasil já gastou dinheiro público, 3 bilhões de reais, falta 700 milhões de reais para concluir o projeto, com ele já voando, para poder certificar e acessar o mercado de 20 bilhões de dólares, substituindo o Hércules 630 americano, que é turbo-hélice, e o nosso é turbina, e o governo Temer cortou os 700 milhões. Ou seja, vamos jogar 3 bilhões de reais no chão para atender ao constrangimento de demanda que o governo americano quer para si. E não conseguiram ainda fazer a reconversão tecnológica que nós conseguimos fazer aqui. Ou seja, aí estão as caricaturas e as pistas do que o Brasil tem que fazer e pode fazer. Bom, eu só acrescentaria o seguinte, acho que dentro do espírito que eu falava no começo, para mim, eu não acho que existe uma clareza tão grande assim sobre o modelo de sociedade, nem o modelo, acho que faz parte justamente da democracia, um nível alto de argumentação e uma tendência a você enquadrar a realidade numa certa narrativa, né? Não há dúvida que existe muita literatura e muita experiência histórica que associa Estado e mercado, né? Assim como no caso do Adam Smith, por exemplo, que apontou grandes riscos no enriquecimento, no que ele chamava mesmo de uma certa degeneração moral. Assim como no caso da China, você tem uma associação muito interessante entre o Estado autoritário e o mercado de consumo. Assim como no caso do Lenin, e desde ele, passando por Stalin até Trotsky, movidos por uma percepção de organização da sociedade a partir de uma percepção teórica de como o mundo deve ser, levaram a cabo um dos maiores massacres históricos que a gente conhece. Então, com isso eu quero dizer o seguinte, a pergunta do Durão, o que fazer, você falou até de uma macumba, né? Eu acho assim, eu tenho uma percepção um pouco mais, talvez pela posição em que eu ocupo dentro da sociedade, eu tenho uma percepção um pouco menos comprehensive como a tua, né? Porque você apresentou uma percepção comprehensive, no sentido de que você identifica exatamente problemas, você sabe o que fazer com eles, né? Pelo menos do ponto de vista teórico, você tem uma visão do que fazer com eles, e que a consequência disso daí é que, fazendo isso, então o Brasil sairia dessa estagnação que a gente vive já há algum tempo, né?
Eu vejo, voltando, você falava em algum momento aí sobre as mídias sociais, eu tenho uma observação assim da democracia, talvez um pouco mais, como não sou militante, estou envolvido com a tentativa de olhar um pouco mais neutro, né? É assim, eu acho que a democracia, a política mundial, ela está num momento bastante interessante, que é uma certa desorientação, que não é só no Brasil, não. Se você vou pegar só 3 casos para ilustrar. 3 grandes casos, assim, Brasil, Estados Unidos, Europa, Comunidade Europeia, né? Para não entrar na Rússia, que também é um caso muito interessante. Mas, assim, eu acho que a gente vivia, desde o final da Guerra Fria, a gente vivia uma crença de que a democracia ia crescer como regime, ia encontrar problemas, ia resolver esses problemas e todo mundo ia ficar cada vez mais rico, inclusive navegando na que se chama de mitologia neoliberal. Eu acho que, se a gente usar essa linguagem, tem 2 grandes mitologias. Uma é a mitologia neoliberal, de que se você acabar com o Estado tudo dá certo, e a outra é que o Estado sabe o que está fazendo quando acha que sabe. Certo? Você tem alguns teóricos ou práticos, sejam a gente que mete a mão na massa, sejam mais burocratas, que tem teorias de mundo, tem teoria de Estado e acha que sabe o que está fazendo. Então, acho que tem 2 grandes mitologias da democracia contemporânea. Uma é de que o Estado deve sumir, a outra é de que o Estado... O que é o Estado? O Estado são pessoas reais, com visões de mundo e práticas burocráticas administrando essa máquina. Né? Então, diante do cenário como esse, de que a gente está um tanto desorientado, a democracia, e o país que mais, o país não que mais cresce no mundo, mas o país que está tendo resultados muito bons, é um país justamente que tem economia de mercado sem democracia, que é a China, como você estava citando. Então, acho que isso deve nos chamar a atenção, nos deixar muito atentos, que é justamente um país que não tem democracia, mas tem economia de mercado, que está não mais crescendo, mas despontando nas últimas décadas, né? Então, eu diria, assim, no momento, no olhar pequeno sobre o Brasil, Duran, a macumba sempre ajuda, mas assim, né? Macumba sempre ajuda, mas assim, eu diria que nós temos um problema eminente, que assim, a democracia, ela está um tanto desorientada, e quando eu digo desorientada, é o seguinte: você tem na Inglaterra, por exemplo, um líder altamente populista, como Corbyn, né? Arregimentando jovens, dizendo que pode dar tudo de graça. Você tem o risco de um nacionalismo xenófobo crescendo em países como a França ou a própria Inglaterra, né? Nos Estados Unidos você tem uma polarização entre um candidato como Bernie Sanders, que também é um populista de esquerda, e um candidato que ganhou a eleição como Trump, que é um populista de direita, né? Pelo menos assim ele se apresenta. Então a democracia hoje, ela está no ambiente, e não acho que é só hoje, mas ela está no ambiente em que ela tem certas inseguranças com relação à sua operação, né? Uma das inseguranças com relação à sua operação é a emergência das mídias sociais, que é uma plataforma extremamente populista, de baixo nível de repertório, de reprodução de frases feitas, né? Onde tudo que você vê é fulano arrasa fulano, fulano arrasa fulano, fulano arrasa fulano, fulano arrasa fulano. É o tempo inteiro no nível do bate-boca, certo? Porque é um certo de assembleia permanente. E a gente sabe, na eleição do Trump, no caso do Brexit, que as mídias sociais, inclusive com o tema do fake news, que todo mundo conhece, que para o mundo da comunicação é tão caro, a gente sabe como as mídias sociais tendem a ser disruptivas, né? E como a eleição de 18 no Brasil pode vir a ser uma eleição semelhante no sentido americano, em que Donald Trump foi o primeiro candidato eleito pelas mídias sociais. Quer dizer, não foi o Obama. O Obama brincava com mídias sociais, mas o Obama era um cara do establishment da mídia americana. Todo mundo falava bem dele. O Trump era xingado por todo mundo e as mídias sociais levaram a ele a um resultado importante. Mídias sociais russas? Russas e americanas, né? Porque, porque, na verdade, do ponto de vista das mídias sociais, ainda que você tenha grupos e governos que introduzam e paguem pessoas, aqui no Brasil a gente sabe que na época do governo PT tinha grupos que difamavam pessoas anti-PT, assim como você hoje tem grupos, na época também já tinha,
grupos associados a uma nova direita que entram no corpo a corpo da guerra cultural, também difamando gente, né? Então, o que eu estou querendo dizer, Duran, é o seguinte, e Zé Luiz e Ciro, é que assim, quando você pergunta o que fazer com o Brasil, eu tenho uma percepção, talvez um pouco mais do âmbito da linguagem, do olhar da comunicação, que assim, as eleições de 2018 elas são fundamentais, né? Não que vai resolver o problema do Brasil, mas porque elas são fundamentais no sentido de que, depois desse processo que a gente passou, o Ciro descreveu ele em larga escala do ponto de vista econômico e tal, depois do processo do trauma do impeachment, da queda da Dilma e tal, a gente tem um universo que é o seguinte: nós temos, do meu ponto de vista, dois candidatos populistas, um é o Lula, que é o populista de esquerda, do estilo antigo, e o outro é o Bolsonaro, que é o populista de direita, de extrema-direita, né? Um pouco chamam ele de Trump Tupiniquim, né? Então, assim, e eu acho dois candidatos que, se eleitos, jogariam o país num certo movimento paleolítico, certo? O centro, seja ele centro, para ser didático, centro-direita ou centro-esquerda, se bica o tempo inteiro e nós estamos sem opção de centro, né? Nem se você entender como centro-esquerda, centro-direita ou centro, quando eu digo sem opção, é sem nenhuma figura que claramente esteja no processo de diminuir a polarização entre Lula e Bolsonaro. Isso que eu estou chamando de que não existe. É claro que existem vários nomes, mas ainda não existe nenhum nome que, num certo universo, apareça como interessante, que possa nos livrar dos dois populismos. Né? Eu imagino que você esteja como possível, eu sei, mas você é um dos nomes que está aí no menu. Né? Se brincando, exatamente isso. Está aí se brincando. Então, eu acho que o importante agora, no momento que a gente está no Brasil, seria dar atenção à eleição de 2018, olhar quem são os nomes, né? Prestar atenção nos históricos dessas pessoas, certo? Agora, para terminar, lembra o que eu falava no começo. Um dos detalhes dessa pesquisa muito empírica, muito importante, é que as pessoas não têm tempo de fazer isso, certo? Quem faz isso é normalmente robô nas mídias sociais, até robôs, certo? Ou pessoas que ganham a vida para fazer isso. Então, a tendência é que as mídias sociais também são colonizadas pelos mesmos tipos de processos que os antigos processos políticos eram colonizados, né? Então, assim, o que eu estou dizendo me parece que tem uma agenda imediata, que é a atenção à eleição de 18. Eu, pessoalmente, acho que essa parafernália atual, tira tema, bota tema, tira tema, bota tema, para mim já encheu o saco, e para mim nós estamos nos 44 minutos do segundo tempo, isso daí já foi, né? O importante é pensar como é que vai se organizar 2018 em termos de opções políticas. E não ficar discutindo se vai tirar o Temer aos 45 minutos do segundo tempo, como se isso fosse uma grande prova de civilidade e honestidade e ética e o cacete a quatro, certo? É isso. Obrigado. E vamos criar galinha. Podemos criar gado também, tem gente por aí criando gado. Tem sim. Aliás, quem tiver perguntas, só pedir aí o pessoal os papéis para vocês mandarem por escrito, tá? Então, tem aqui uma colocação, e eu acho que ela é bem interessante em dois aspectos. Ela diz o seguinte, da Jocelyn Harari. A pergunta diz assim: fruição é relativa à educação. Ela se desenvolve ou não com a experiência visual? Tem uma parte que eu acho que é bastante própria, se o quiser comentar, claro, né? Se a fruição é relativa à educação. Fruição. Ela se desenvolve ou não com a experiência visual? Então, vou passar para você, Dora, mas eu gostaria só de puxar esse ganchinho aqui, dessa palavra mágica, né, chamada educação, que o Dr. Ciro Gomes falou a respeito dela, o Pondé também sempre toca nisso aqui. O quanto se pode esperar, e aí eu incluiria os dois, né, o quanto se pode esperar em relação à educação. A gente coloca muita esperança e coloca muito peso sobre a educação, mas me parece que é colocar responsabilidade demais sobre um elemento só da formação do cidadão, do indivíduo, né, no país. Né? Talvez haja outros elementos que poderiam ser colocados aí nesse embate. Coloca para você. Eu vou pedir para falar rapidamente, porque eu tenho que ir segundas-feiras de manhã, eu trabalho no PIS, eu estou aqui roubando do jogo hoje, né? Os alunos sabem que eu nunca estou segunda-feira de manhã na FAP.
Só para dizer uma palavra sobre isso. Eu concordo, Zé Luiz, que se põe muita expectativa em cima da educação, né? Tem até gente que tem esperança de que a educação ensine os jovens a se sentir melhor na vida. Lidar bem com seus sentimentos. Eu não conheço ninguém que lida bem com sentimentos, a não ser os mentirosos, né? Sentimentos é justamente uma coisa que enlouquece você. E com isso o que eu quero dizer é o seguinte, é que eu acredito que se a gente diminuísse as expectativas, né, o que o Ciro falava sobre educação, o caso da Coreia do Sul e tudo mais, quer dizer, na formação técnica, inclusive, das pessoas, né? Às vezes a universidade, as ciências humanas, fica um pouco distante dos problemas reais, às vezes quase correndo o risco de ficar irrelevantes, porque fica discutindo, por exemplo, os nomes dos banheiros, sabe, coisas assim, se o banheiro tem que ser assim, o banheiro tem que ser assado, quando na verdade a gente não tem gente que fabrica computador, para usar o seu exemplo. Então, assim, eu acho que seria, a minha opinião, seria uma diminuição da expectativa sobre a educação, uma diminuição da ideia de que a educação tem que formar o cidadão. O cidadão é formado por várias formas, inclusive que a gente nem sabe quais todas, mas se a gente conseguisse fazer um plano um pouco mais objetivo, que reunisse formação técnica em larga escala, certo? E reunisse as humanidades, um pouco como fala o reitor de Harvard, porque as humanidades são aquelas que movem as questões. E eu encerro contando uma história de um cientista Wilson, Eduardo Wilson, que ele diz assim, se chegasse aqui uma raça de ETs muito avançadas, para quem a nossa ciência fosse um lixo, a gente só teria uma coisa de interessante a oferecer a eles, o que a gente conhece de humanidades. Porque isso aqui fala justamente quem nós somos, nossas expectativas e os nossos anseios e os nossos medos. Então, eu acredito que, grosso modo, uma sólida formação clássica para formar repertório, né? E sair desses debates, que eu vou usar uma expressão em francês, pentelhos, certo? Vou usar francês. Esses debates pentelhos que jogam o indivíduo, ou ele é isso ou ele é aquilo, ou ele está aqui ou ele está ali, ou ele é de direita ou ele é de esquerda, ou ele é assim ou ele é assado. E, por outro lado, uma formação técnica sólida, em grande parte, para grande parte dos jovens. Eu agradeço, infelizmente eu tenho que ir, eu já estou atrasado para o compromisso semanal de segunda-feira. Foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço ao Ciro, ao colega Zé Luiz, à FAAP e ao Duran, que criou isso tudo, certo, com a revista. Foi muito bom estar com você, Duran, fazer o ensaio. Foi um prazer e até breve. Muito obrigado.